Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora para trazer as minhas considerações sobre o capítulo 1117 de One Piece, um capítulo bem controverso em relação a coisas ou elementos que o Oda introduziu nesse arco e que aparentemente ele não está trabalhando muito bem, mas quem sou eu para dizer que o Oda está errando? Eu só vou dar aqui os meus pontos e também falar sobre Zorão versus o Gorosei na Sujuro, ou na verdade no Juro. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse capítulo, porque ele já começa com a notícia de que podem existir inúmeros tesouros no fundo do mar, que o Vegapunk revelou em capítulos anteriores, que existia todo um novo mundo, todo um mundo antigo que foi coberto por água, por 200 metros de água, e agora os piratas estão cogitando em mergulhar no fundo do mar para tentar encontrar esses tesouros. Quando eu vi os spoilers, eu até comentei que o Vegapunk vai iniciar uma nova era, que é a era dos mergulhadores, onde os piratas vão entrar no mar, literalmente, atrás de tesouros do antigo mundo. Será que isso realmente pode acontecer? Só que essa profundeza em que esses tesouros podem estar não é tão grande quanto ir para a Ilha dos Tritões, que é 10 mil metros abaixo do nível do mar. Então, essa aventura não seria tão absurda quanto é ir para a Ilha dos Tritões, como os Mugiwaras já foram. E um outro ponto interessante é que aqui acho que é em Hashinosu ainda, a gente vê os piratas do Don Krieger. O Don Krieger bem aqui do ladinho, o Gin embaixo dele e o Pearl do outro lado. Então o Oda revelou finalmente o Gin, ele voltou para a obra e ele ainda é subordinado do Don Krieger. Já no Hospital Geral da Marinha, nós temos ali o Kobe e outros marinheiros da nova geração se recuperando da batalha em Hashinosu. E aqui nesse painel nós temos Kobe, o Prince Bruce e a Kujaku, 3 dos principais piratas que fazem parte da SWORD, que muito provavelmente vão ser as 3 pessoas que vão se tornar lendas na marinha do futuro, assim como no passado foi Garp, Sengoku e Tsuru. Inclusive o Kobe foi treinado pelo próprio Garp e a Kujaku aqui, ela é neta, se eu não estiver enganado, da Tsuru, ou da Utsuru na verdade. E esses 3 aqui, eles vão carregar a marinha nas costas no futuro. 3 promissores inimigos do Luffy também no futuro. Mesmo que hoje em dia eles não sejam, no futuro eles serão. Também é mostrado ainda nesse capítulo o Smoker, que finalmente apareceu depois de muitos e muitos capítulos. Ele está navegando ali nos mares com a sua moto Pique Aokiji, andando de bicicletinha nos mares. E também o X-Drake, que é o líder da SWORD. Ele acabou sobrevivendo à batalha em Onigashima, a Guerra de Wano. Então significa que o Hawkins também pode ter sobrevivido? Eu não duvido, porque One Piece, o Oda não mata assim seus personagens. Ele mata, ou ele tem que fazer um momento muito emocionante ou impactante para aquele personagem, para que ele possa finalmente morrer. E eu tô falando de personagens principais, não personagens randoms, porque a torta e a direita eles estão morrendo na obra. Continuando, nós voltamos aqui para a ilha de Egghead, onde o escudo ou a barreira de proteção do laboratório do Vegapunk foi retirado, até porque não fazia sentido, já foi dito em capítulos anteriores, que se tem monstros que conseguem passar essa barreira, não tem porquê ela continuar de pé, e agora os Mugiwaras só precisam zarpar, porque a nuvem se estendeu até o ponto que eles estão próximos do mar. Eles só precisam realmente saltar dali de cima no mar, para que eles possam fugir. E eles só têm ou vão ter que lidar com essa frota da marinha que está aqui em volta desse navio dos piratas gigantes. É esse inimigo aí que eles têm para que eles possam escapar, além dos Goroseis que estão mais atrás. Mas para os Mugiwaras nada é tão fácil, porque no próximo quadro nós já vemos ali o Gorosei no Juro vindo com tudo transformado na sua forma yokai gigante para fatiar o navio dos Chapéus de Palhas. E ele fatalmente faria isso se 2 personagens absurdamente fortes dos Chapéus de Palhas não tivessem chegado aí, porque o navio seria fatiado e muitos dos Mugiwaras que estão aí também seriam. Só que graças a Deus o Zorão, com um combo ali com o Jinbasu, Pique, o que é Itadori com o Todo lá em Jujutsu Kaisen, fazendo ali um duo bolado,
eles impedem esse ataque do Gorosei e o Zorão entra com seu clash de espadas contra o Gorosei. E esse quadro aqui tá absurdo. O Zorão disputando aqui com o Gorosei. Eu só fiquei meio triste porque realmente o Oda parece ser fãzaço do Zoro e não liga pro Sanji. Porque o Sanji era quem estava enfrentando esse Gorosei. A gente até imaginou que agora que o Sanji estava enfrentando ele, o Zoro não enfrentaria. Só que em capítulos anteriores o Sanji foi randomizado, foi jogado de escanteio por esse Gorosei. E agora ele já apareceu aqui lutando com o Zoro. Eu não acho que essa batalha vai se desenrolar, até porque Luffy contra os outros Goroseis não se desenrolou. E eles vão até fugir, ou estão fugindo desse ar. Dessa ilha, na verdade. Então acho que essa batalha do Zoro aqui vai ser uma mera troca de golpes aqui para eles realmente se conhecerem. E pode ser que no futuro essa batalha realmente vá acontecer. Até porque o Zoro vê que a espada do Gorosei é um Akitetsu e ele se interessa por isso. Será que o Zoro pode querer pegar essa espada para si? Assim como ele falou pro Ryuma que tomaria a espada dele? E será que muita gente vai achar ruim? Vamos supor que o Zoro vai e toma essa espada do Gorosei. Será que muita gente vai achar ruim essa espada que é maior do que o Zoro? No futuro o Zoro tá utilizando essa mesma espada? Será que as pessoas reclamariam disso? Seria interessante ou é interessante pensar isso. Do resultado desse golpe, desse clash de ataques entre os dois realmente são jogados cada um para um lado. E aí o Jinbasu tem o trabalho de ter que aparar o Zoro para que ele não seja jogado mais para longe e se perca mais uma vez. Mas a gente pode dizer que esses ataques aqui empataram. Mesmo que o Zoro tenha utilizado um golpe nomeado com o Haki do Rei e ainda com a impulsão do Jinbe, e o Gorosei só tenha rebatido ou contra-atacado sem utilizar nenhum golpe chamativo ou algo do tipo, mas ele também utilizou o Haki do Rei nesse golpe. E aí os dois se chocaram e foram jogados cada um para um canto. Eu acho que se o Luffy estava tendo dificuldade com um dos Goroseis, acho que o Zoro não conseguiria vencer esse Gorosei aqui ainda não. Acho que ele precisa comer um pouquinho mais de feijão para que ele possa vencer no final. O próprio Zorão, depois desse clash, ele grita para que a Nami e os outros que estão no navio, eles zarpem, eles vão pro mar logo, que depois eles vão atrás. Algo como o que aconteceu lá em Dressrosa, onde parte dos Mugiwaras primeiro foi para Azul e depois os outros que ficaram na batalha foram atrás. Será que é isso que vai acontecer aqui? Parte dos Mugiwaras vão zarpar primeiro e aí vamos dizer que Sanji, Luffy, Zoro e Jinbe fiquem para trás? Será que isso pode acontecer? Mas aí a gente vê que a preparação para escapar já está acontecendo, porque os capitães ordenam para todo mundo se preparar, e aqui a gente vê a força, ou onde reside a força dos gigantes. Eles são seres humanos com a estatura absurda, só que a sua força, o seu poderio está em seus números. Olha o estrago que vários gigantes juntos podem fazer. Um só gigante geralmente não é tão forte quanto um humano fora da curva. Por exemplo, a gente nesse capítulo vê a Doll sapecando o Kashi facilmente. Ela usa um ataque e derrota ele, a gente pode dizer assim. Mas imagina só um exército de gigantes em uma batalha. Por mais que um ou outro seja derrotado facilmente, ter que derrotar vários e vários ao mesmo tempo é um trabalho absurdo. E por isso que em vídeos antigos eu falei que o Shanks tinha o maior poderio militar de One Piece. Porque a tribo dos gigantes estava ou era aliada a ele, e se ele tem o controle sobre esse exército, ele pode fazer o que ele quiser e começar a guerra que ele quiser, e por isso muita gente tem que ter respeito pelo Shanks. Por isso que os Goroseis poderiam receber o Shanks. Por isso que ele tem toda essa regalia, mesmo sendo um Yonkou como os outros. Então, por ter esse poder, e esse poder aqui dos gigantes em conjunto é absurdo. Aqui, como eu falei, só para ilustrar, um gigante sozinho não tem um grande poder. Esse aqui é o Kashi, ele é um dos principais piratas dos gigantes. Ele ali a gente pode dizer que é vice-capitão dos capitães. Então o Oimo e o Kashi são vice-capitães dos capitães, que são dois capitães.
ele foi derrotado facilmente aqui com um ataque nomeado da Doll. Facilmente. Então, um gigante normal, ele não tem uma força absurda. Agora, junta um exército, não vai ter muito o que fazer contra esses caras, não. Enquanto isso, Luffy, Dory e Brog, eles ainda estão correndo do Gorosei para fugir ali para fugir dessa ilha. O Luffy já voltou para sua forma normal e ele está se questionando o que aconteceu com o Gorosei, para onde ele foi, porque ele não está mais atacando eles ou parou de atacar eles. E essa preocupação do Luffy é verídica. Será que o Gorosei, que eu não consegui derrotar, não foi atacar um companheiro meu? Será que isso não é problemático? Será que eu só deveria fugir e não derrotar esse cara e ele matar alguém importante pra mim? Essa é uma questão interessante, só que eles acham legal e muito interessante que o Gorosei não tá mais perseguindo eles. Agora, eles têm a chance de fugir. Enquanto isso, parte dos Goroseis reunidos, 4 deles na verdade, eles finalmente encontraram onde possivelmente está o transmissor do Vegapunk, que está transmitindo essa mensagem, está revelando diversos segredos que não eram para ser revelados pelo mundo. Eles descobriram que está nesse robôzão gigante, então estão os 4 aqui à espreita desse robô que está andando para um determinado local, e eles planejam acabar com esse robô para que a mensagem seja interrompida. E antes disso, eles notam que esse é o robô que atacou Marijos, e eles confirmam que o robô conseguiu destruir Marijos, parte dela pelo menos, nesse ataque dele há 200 anos atrás. E a forma como eles falam é como se eles estivessem lá, como se eles tivessem visto. Eles falam assim, a gente pode ter certeza que esse é o robô que atacou Marijos há 200 anos atrás. Não é como se eles dissessem assim, segundo as lendas, esse robô gigante aqui é o robô que atacou Marijos. Não. Eles deram a entender como se estivessem lá, tivessem visto o ataque com seus próprios olhos. E aí, quando o Vegapunk, e a gente já tinha notado isso, que a mensagem do Vegapunk seria interrompida, quando o Vegapunk vai revelar algo impactante em relação aos D, e ele só fala a palavra Mo, a transmissão é cortada. A gente já imaginava isso porque os gigantes, porque os Goroseis atacam o robô, e aqui a gente tem a reação de todos, não todos os D, mas os D e pessoas ligadas aos D, porque essa mensagem seria direcionada a eles. E aí, quando ela seria direcionada, o robô gigante acaba sendo atacado pelo Gorosei e a mensagem é interrompida. E aqui eu queria comentar com vocês sobre como foi problemático o Oda ter introduzido esse robô gigante, ter falado ou ter mostrado que ele atacou Marijos há 200 anos atrás sem êxito. Depois ele já apareceu, ele se ativou de novo quando o Luffy entrou no Gear 5, e depois ele pediu desculpas para o Joy Boy em relação a alguma coisa que ele não cumpriu. Só que mais uma vez ele só foi utilizar, o Oda tá utilizando ele para nada, porque se ele não tivesse se movido, não teria como, muito provavelmente ou seria mais difícil os Goroseis encontrarem esse robô. Mas como ele se moveu e estava caminhando ali, chamando a atenção na ilha, facilmente os Goroseis chegaram até ele. Se eles tivessem que procurar na ilha inteira, mesmo que não fosse um trabalho absurdo, daria um pouco mais de trabalho. E ainda assim, ele acabou sendo derrotado e a transmissão foi interrompida. Então, se esse robô tivesse ou não tivesse na obra, pelo menos nesse ponto, no momento aqui que essa transmissão foi cortada, não faria diferença nenhuma esse robô gigante existir ou não existir. Acho que a principal coisa que esse robô pode ter trazido para a obra foi o fato de o Vegapunk explicar que existia uma energia ilimitada para todo mundo e essa energia que move esse robô. Mas além disso, mais nada. Ele não serviu para absolutamente mais nada. Mas agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Vocês concordam ou discordam do que eu falei? Vocês acham que o Zoro teria chance contra o Gorosei? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!